Olá, tudo bem? Eu me chamo Leandra e como vocês pediram, eu fiz esse vídeo especialmente para falar quais foram os nossos gastos até a gente chegar aqui em Portugal. Quantos reais a gente gastou? Lembrando que nós contratamos um relocation, fizemos o nosso visto com uma assessoria, compramos também as nossas passagens aéreas com agência, então contratamos uma empresa jurídica para fazer já a nossa documentação ainda no Brasil, o nosso NIF e o nosso NIS. Quando a gente chegou aqui em Portugal, a gente já estava com toda essa parte de documentação pronta, o nosso visto, graças a Deus, veio com agendamento, já estava tudo certo, e também já estávamos com a nossa casinha. Então, vou falar para vocês tudo que a gente gastou passo a passo, desde o começo até a gente chegar aqui. A primeira coisa que a gente decidiu fazer, então, foi marcar o serviço de relocation. Marcamos uma reunião, tivemos que pagar 20 euros para fazer a reunião, que foi 110 reais. Depois a gente decidiu contratar com ela. Então a gente pagou mais 280 euros, que foi 1.550 reais. Aí a gente combinou ali com ela, tudo certinho. Tudo na reunião a gente já disse o que a gente queria, então ela ficou responsável para cuidar tudo disso pra gente. Então ela iria procurar a casa, fazer a instalação da luz, procurar as melhores ofertas pra gente fazer a internet e ter a água também. Tudo pra gente ir aqui e já tá tudo instalado, tudo certinho na casa. Depois, com o serviço de relocation ok, nós contratamos uma empresa jurídica para fazer o nosso NIF e o nosso NIS. Então a gente fez os nossos 3 NIS, que a gente só pagou o meu e do meu marido, da minha filha a gente não precisou pagar, que foi 20 euros, 110 reais. E também fizemos o nosso NIF, que foi o meu, da minha filha e do meu marido, que é equivalente ao CPF, que foi 210 euros, que dá 1.160 reais. Que é o nosso documento, que quando a gente terminasse o serviço de relocation, para fazer o contrato da casa, a gente teria que ter já o nosso NIF e o nosso NIS. Depois demos continuidade, então, para a gente fazer o nosso visto de procura de trabalho. Fizemos uma reunião com a assessoria, pagamos 198 reais, é uma assessoria ali do Brasil. E quando a gente decidiu também confirmar com elas, nós pagamos 3.118 para mim e para o meu marido, que só nós dois fizemos o visto de procura de trabalho. E nesse valor já estava incluso as passagens aéreas, que precisa mandar ali pro visto, né? Com as 2 reservas também. E também depois a gente pagou mais R$ 128,58 para fazer o apostilamento de AIA. Nós apostilamos só os nossos antecedentes criminais, o meu e o do meu marido, para poder enviar lá pro consulado. Também teve a taxa do correio. Quando a gente estava com toda a documentação pronta, a gente teve que enviar para o consulado todos os documentos junto com os nossos passaportes, que foi R$ 68,78. E com tudo certo também, a gente, como já estava tudo encaminhado, né, ali certinho, a casa, o visto, e estava já chegando próximo, a gente decidiu então comprar as nossas malas, providenciar as passagens aéreas, por mais que não tinha vindo ainda o nosso passaporte. Então a gente gastou R$ 1.356 para comprar 6 malas, porque a gente não tinha mala nenhuma. Então a gente comprou 3 malas de 23 quilos e 3 malas de 10 quilos. Aí também as nossas passagens aéreas, a gente também contratou com uma agência, nós pagamos 11.099,15 com 3 passagens aéreas, pagamos com data flexível, para caso a gente não chegasse o nosso visto a tempo, a gente pudesse trocar, e pagamos também com a mala de despacho, porque muitas passagens aéreas eram só com malas até 10 quilos, né? Não tinham mala de despacho, a gente precisava. Então, a gente pagou esse valorzinho a mais por causa disso. E depois de uns 2 meses, a gente encontrou a nossa casa, que a gente mora hoje. Então, quando a gente foi confirmar que a gente gostaria daquela casa, a gente teve que já dar uma entrada, né? Pagar uma renda para garantir a casa de 650 euros, que foi 3.700 reais naquela época. E logo que a gente falou assim, não, a gente quer essa casa, tudo certinho, ela passou daí os nossos dados pra senhora da casa, pra senhoria, e ela também concordou, porque aqui eles precisam concordar, né, quem vai morar na casa ou não. Então daí a gente teve que pagar mais uma renda e 2 calção para ficar com a casa. Então, na casa eles pediam 2 rendas e 2 calção pra gente garantir a casa. Então a gente pagou
mais uma renda de 650 e dois calção de 1.300 euros. Foi no total 11.500 reais para confirmar mais a casa. Então ficou esse 11.500 mais o 3.700 para a gente ficar com essa casa. E depois a gente viu que na casa, nas imagens da casa a gente já tinha visto que a casa não tinha colchão. Tinha ali os 4 quartos certinho, mas ela não tinha colchão. Então lá do Brasil a gente já providenciou comprar um colchão aqui, só que a gente comprou um colchão ali da Espanha para vir para cá. Nós pagamos 233 euros no colchão, que foi 1.400 reais. Um colchão de molas ensacadas, para quando a gente chegasse aqui, pelo menos a gente já tivesse aonde dormir, para não precisar chegar e sair procurando ou coisas do tipo. Daí já tinha pelo menos um colchãozinho pra gente dormir, né? Então depois, quando chegou o nosso visto, foi depois da nossa data que a gente tinha comprado as nossas passagens, né? Então a gente precisou trocar a data da nossa passagem, que a gente tinha comprado pro dia 1º de julho, desculpa, e não tinha chego. O nosso visto chegou só dia 29 de julho. Então a gente comprou uma nova passagem, a gente fez a troca da nossa passagem aérea pro dia 12 de agosto. Então a gente precisou pagar uma taxa por causa dessa troca de 1.185 reais. E também quando chegou o nosso visto, a gente já podia vir pra cá. E a Elô veio como turista, a Elô é minha filha, né? Ela veio como turista. A gente precisou comprar uma passagem de volta pra ela. Então a gente pagou mais 700 reais nessa passagem de volta. Porque como vem como turista, na imigração eles pedem. Se tu vem como turista, é obrigatório ter a passagem de volta. Então, quando a gente chegou aqui em Portugal, tudo certinho, veio a senhora do Relocation para apresentar a gente a casa, tudo certinho, e a gente daí teve que pagar o saldo do serviço dela. Como a gente chegou, já tava tudo ok, pagamos mais 308 euros para ela, que foi 2.000 reais. Então, tudo isso ficou R$ 39.390,23. Só que, depois disso, como o nosso visto atrasou, teoricamente, então, a nossa entrada na casa também atrasou, né? Então, a gente teve que pagar mais dois arrendamentos ainda estando lá no Brasil, que ficaram R$ 8.450. Então, no total, tudo que a gente gastou ainda estando no Brasil foi R$ 47.840,23. E esses foram os nossos gastos para vir aqui para Portugal. Então a gente trouxe apenas uma reserva financeira no valor de 20 mil reais, que deu 3.000 euros. Sim, é um valor pouco, só que a gente já tinha toda a parte ali da casa, tudo ali certinho, tudo bem encaminhado. Então com esses 3.000 reais a gente conseguiu comprar um carrinho de 1.400 euros, que eu comentei ali no vídeo anterior. E o que sobrou a gente foi se mantendo até a gente conseguir o nosso primeiro salário aqui em Portugal. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, deixa o like e compartilhe para mais pessoas poderem acompanhar e fazer também esse planejamento para vir aqui para Portugal. Lembrando que vocês podem fazer toda a documentação também sozinhos, mas contratamos uma assessoria para a gente não ter nenhum problema. Muito obrigada, até mais!